Se você cresceu nos anos 90, anos 2000, enfim, é dessa época, já deve ter ouvido várias músicas que falam sobre angústia e tristeza. E temos bandas icônicas que marcaram a nossa adolescência, né? Os 30 anos já que marcaram nossa adolescência, como o Green Day, o Blink-182, o Nirvana, o My Chemical Romance, para quem gostava mais de uma pegada mais emo. E aqui no Brasil tem uma banda que fez parte da adolescência da maioria das pessoas e que sempre falou sobre tristeza e depressão, que foi a Legião Urbana, com músicas assim, memoráveis, como por exemplo Pais e Filhos, 16, Natália, enfim. Hoje esse tema ainda ele é muito atual, apesar de ser falado, sei lá, pelo menos 30, 40, 50, 60 anos, esse tema é super atual e por isso eu estou trazendo ele na aula de hoje. Então, like no vídeo para fortalecer o canal, se inscreve para continuar apoiando os nossos conteúdos e hoje vamos acompanhar uma aulinha sobre depressão. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Jefferson Santos e hoje vamos começar a nossa série sobre depressão. Cara, fazendo esse vídeo eu lembrei de várias bandas legais que eu ouvia na minha adolescência, várias músicas, nossa, saudade, queria ir para um show do Simple Plan hoje ou do Green Day. Cara, essas bandas fizeram assim, o maior sucesso na nossa geração, né? Não sei como é que é a geração de hoje, enfim, geração 2010 para frente, mas essa geração da década de 90, 2000, tinham muitas bandas que tinham essa pegada mais melancólica, também tinha essa pegada mais depressiva como um todo, né? A gente olha muito pela aquela geração mais emo, que trazia, que vem nas bandas como Blink-182, por exemplo, e também do Green Day, My Chemical Romance, como, enfim, citei. E aqui no Brasil a gente também tem, que não é emo, né, na real, a Legião Urbana, que sempre trouxe em suas músicas o tema sobre a depressão e trazia isso de uma forma muito aprofundada, assim. Então, quem viveu naquela época, vive, ainda ouve, sabe bem como é que as músicas da Legião Urbana trazem essa pegada mais depressiva. E também eu quis trazer esse tema junto com um pouquinho de música, né? Porque eu adoro música, tenho até uma tatuagem aqui de uma clave de sol, mas porque isso tem total relação com os dias atuais também. A depressão, ela é uma doença que ela está crescendo em número de casos a cada ano. E a gente tem uma estimativa muito alta de pessoas que já têm depressão. Então, assim, pode pensar, você que está assistindo esse vídeo, quem é que ainda não usou algum medicamento psicotrópico ou algum antidepressivo? Enfim, esse vídeo aqui ele é mais para profissionais, também para tirar dúvidas sobre medicamentos, mas é também da gente entender um pouquinho como funciona a doença e como funcionam os medicamentos e também tirar algumas dúvidas sobre eles. Bom, falando um pouquinho sobre a depressão, né, ela também é conhecida como transtorno de depressão maior. A gente tem um transtorno de depressão menor, transtorno de depressão maior, a gente vai falar sobre transtorno de depressão maior, mas transtorno de depressão maior, na classificação internacional de doenças, ou CID-10, ele é classificado como F32 e é uma doença que afeta pelo menos 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. E essa doença causa tanto alterações físicas quanto alterações psíquicas. Nas alterações físicas, que são relacionadas também às alterações psíquicas, né, elas têm uma certa comunicação, né, porque o nosso corpo é totalmente interligado. A gente tem o cansaço, a perda de apetite, a perda de peso associada ao processo depressivo. Às vezes também pode acontecer o contrário, né? Pode ter ganho de peso, depende muito do gatilho que é relacionado ou a complexidade da doença, associação, por exemplo, com outras doenças, como por exemplo a ansiedade, mas a depressão ela tem associação com características psíquicas e psicológicas, né? Como, por exemplo, a falta de motivação, você não tem mais aquela sensação de recompensa e felicidade, a falta de os problemas relacionados ao sono também, que existe uma insônia que leva e pode também causar esse cansaço que a gente faz sentir no processo depressivo. Tem relação com uma dificuldade cognitiva, você já tem uma falta de recompensa, de não conseguir entender o motivo pelo qual existe ou estamos existindo. Tem um cansaço relacionado, a gente também vai ter uma dificuldade cognitiva e de aprendizado relacionada à doença. E também vamos ter os sintomas emocionais, né? Sintomas como o estresse, a irritabilidade,
a tristeza, a melancolia, que caracterizam e fecham um quadro depressivo. Claro que alguns pacientes eles têm alguns desses sintomas a mais, outros a menos, mas basicamente a característica geral da depressão é essa. E ela é uma doença, uma comorbidade que afeta, por afetar diretamente 300 milhões de pessoas ou mais até, a gente vai ter um grande problema relacionado, porque ele também ele leva a incapacitação no trabalho, né? Se tu não consegue trabalhar, diminui rendimento, por exemplo, além, obviamente, dos riscos médicos associados à própria doença, que pode levar a pessoa a acabar ficando internada, pelos processos relacionados à própria doença também, tá? Então é importante a gente conhecer um pouquinho como é que funciona essa doença, talvez tentar entender um pouco de como é que ela afeta tantas pessoas e como a gente pode contornar isso e quais são os medicamentos que ajudam as pessoas a diminuírem a tratarem, né? Que o medicamento antidepressivo ele vai tentar tratar a doença para que a pessoa ela possa ter de volta a sua qualidade de vida, tá? Então, assim, a gente tem algumas hipóteses relacionadas ao surgimento da depressão, tá? Então, aqui a gente vamos ter pelo menos 6 hipóteses relacionadas ao surgimento da depressão, né? Que a gente falando um pouquinho mais de fisiologia, neurotransmissão, mas é um apanhado geral, tá? Então, o que a gente já conhece a gente já conhece, né, que é o principal, que a maior parte dos medicamentos vão atuar, são na atividade das monoaminas, que são a dopamina, serotonina e noradrenalina, que são os 3 neurotransmissores relacionados aos quadros depressivos. Então, o que a gente tem geralmente é uma depressão desses neurotransmissores e uma diminuição desses neurotransmissores nas fendas sinápticas, levam e podem levar, é uma das hipóteses, de levar aos quadros depressivos. Bom, esse é o que já é majoritariamente conhecido por todas as pessoas, tá? E por nós, profissionais de saúde. Além disso, a gente tem outras disfunções que podem estar relacionadas à depressão, como, por exemplo, a má disfunção do eixo hipotálamo hipofisiário, que aí adrenal, né, eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, porque tem uma relação muito íntima com o cortisol, porque o cortisol é aquele hormônio lá da luta-fuga junto com a noradrenalina, né? Então, a liberação de cortisol leva ao aumento, você já tem um nível de estresse, mas leva um aumento de estresse, e aí o estresse pode levar, por exemplo, a neurotoxicidade também, tá? Além que o cortisol tem tem uma interferência metabólica absurda em todo o organismo, tá? Em todo o organismo. Mas um dos principais efeitos do cortisol na depressão é o aumento do estresse, a causa, né? A gente vive num ambiente muito estressante, eleva o cortisol, e há estudos mostrando que o cortisol ele realmente pode aumentar a neurotoxicidade e poder contribuir também com a depressão, tá? A hipótese inflamatória, como já mencionado, né, a produção de citocinas pró-inflamatórias ali no cérebro, junto com o cortisol que leva essa neurotoxicidade, é um pouco paradoxal, né, mas levando a neurotoxicidade também pode levar a um processo inflamatório, né, mas aí esse estresse junto com a inflamação, isso leva à produção, por exemplo, de radicais livres e citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 1 e TNF-alfa. A gente também tem características genéticas e epigenéticas relacionadas à depressão. Então, existem alguns genes que são responsáveis por aumentar a nossa predisposição a desenvolver quadros depressivos. E também a epigenética, ela participa desses eventos, pois ela é responsável por uma adaptação no ambiente. Então, se a gente já vive num ambiente mais hostil, num ambiente mais estressante, é natural que a epigenética regule os nossos genes para que eles respondam às nossas rotinas e aos nossos ambientes, tá? Também existe uma disfunção física, fisiológica, né? Uma remodelação estrutural e funcional do sistema nervoso central, que pode também estar causando esses processos depressivos. E também tem a hipótese social, hipótese psicológica e social, que aí entra o ambiente social,
os eventos traumáticos, ou seja, uma pessoa que passou por um evento extremamente catastrófico ou um evento que trouxe um grande dano psicológico a essa pessoa, é natural que ela possa desenvolver quadros depressivos no futuro, e aí isso entra e interliga junto com o eixo hipotálamo hipofisário, adrenal, ali com o cortisol, com a produção de monoaminas, que é afetado também pelo cortisol, também pelo processo inflamatório e neurotoxicidade, que vai diminuindo a plasticidade ou neurônios em locais específicos relacionados, por exemplo, à cognição, controle das emoções e também sobre tristeza e melancolia. Bom, quando a gente fala em causa hereditária, como já mencionei, pelo menos 30 a 50% da depressão maior, o transtorno de depressão maior, ele é causado, ele tem uma característica genética, não é que ele é causada, né? Tu tem uma predisposição maior por, enfim, passado de pai para filho, tá? E existem pelo menos 100 locos gênicos responsáveis por controlar, não diretamente a depressão, né? Porque ele é um controle complexo, enfim, mas algumas proteínas relacionadas, por exemplo, às vesículas de transporte de neurotransmissores e os receptores desses neurotransmissores. Então a gente tem pelo menos 100 locos gênicos responsáveis por essas proteínas que podem, de alguma forma, contribuir para o transtorno de depressão, o desenvolvimento, severidade da doença também, tá? E aí, como já mencionei também, o estresse e fatores ambientais também tem uma participação crucial na doença, tá? Já mencionei também a questão da deficiência de monoaminas. E aí a gente começa um pouquinho falando sobre a fisiologia. Bom, como vocês podem ver, infelizmente eu estou com uma roupinha diferente. Quer dizer que tive um problema na gravação de ontem, né? Ontem eu sem querer bati aqui no microfone e acabou que... ficou mudo o som, o áudio. E aí, por causa disso, eu estou regravando esse trecho do vídeo, tá? E para que a gente possa fazer, para que vocês não percam conteúdo, e também não tenham que regravar 30 minutos de vídeo, 30, 20 minutos de vídeo. Então eu vou só continuar esse trecho, também era só um trecho sobre as estruturas, tá? Eu ia começar a falar sobre um pouco da fisiologia e fisiopatologia, e aí continuando falando sobre... Toda vez que lá vai eu de novo fazendo isso. Enfim... O que acontece? A gente tem algumas estruturas no nosso cérebro que são relacionadas com os processos depressivos, né? E cada estrutura desse cérebro, né? A gente vê um pouquinho sobre neuro, é responsável por alguma função no nosso corpo, na nossa psique. A primeira estrutura que eu trago aqui é o córtex pré-frontal, que ele é responsável por regular as nossas emoções. Ele faz o nosso controle cognitivo, ou seja, o nosso aprendizado também está responsável ali dentro dessa área, e também ele faz a modulação do nosso comportamento, tá? Só que no processo depressivo, com baixa serotonina, baixa noradrenalina, a gente vai ter o quê? Uma hiporreatividade desse local, dessa estrutura, também ocorre perda de neurônio, disfunção de astrócito, e isso faz com que, num processo de depressão, as pessoas percam essa capacidade ou reduzam a capacidade de inibir respostas negativas. Ou seja, aconteceu algo de ruim com a gente e a gente não consegue inibir ou ter resistência a esse processo de forma consciente. Então acaba que as questões negativas nos afetam mais do que deveriam. Então o córtex pré-frontal ele tem essa função e esse distúrbio quando está num processo relacionado aos transtornos de depressão maior, por exemplo, tá? Temos outra estrutura bastante importante que era muito relacionada à ansiedade também, que é a amígdala, não a amígdala da boca, a amígdala cerebral ali perto do hipocampo. E a amígdala, ela é responsável pelo controle do nosso medo, é o que faz o processo de luta ou fuga. O leão tá vindo nos atacar, ela é responsável por dar o estímulo inicial para, primeiro, avaliar, né, a situação, descarga de adrenalina e descarga de cortisol ali não pela amígdala, tá? Vai lá para a hipófise, vai para adrenal, libera esses hormônios, mas ele é o responsável por essa luta ou fuga, por aumento, por exemplo, de cortisol e noradrenalina. Então ela é muito relacionada ao processamento do nosso medo, das nossas emoções e também dessas respostas ao estresse.
Patologicamente, quando a gente tem, por exemplo, algum distúrbio de ansiedade, algum distúrbio depressivo, essa amígdala fica mais hiperreativa. Então, naturalmente, quando a gente tem um medo ou um processo ansioso, ela começa a liberar noradrenalina e cortisol para a gente ficar pronto para o ataque. Isso é péssimo, levando em consideração que o cortisol ele tem uma influência muito grande, por exemplo, na neuroinflamação, mas também na destruição de astrócitos e na hiperreatividade dos neurônios glutamatérgicos, como eu já falei anteriormente, tá? Então, o cortisol é um dos neurotransmissores que leva e eleva o estresse. Então, cortisol muito alto tende a ter um estresse maior e isso acaba fazendo com que a gente tenha um processo depressivo relacionado ao estresse e relacionado ao ambiente, tá? E aí, o que acontece? Num processo depressivo, a gente tem um aumento da percepção dos eventos negativos. Então, uma coisa que poderia ser, por exemplo, uma crítica construtiva no trabalho, a gente pode levar como uma crítica absurda ao nosso pessoal e que a gente é ruim, a gente é péssimo, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. E isso pode levar a distúrbios depressivos, ou a gente pode potencializar o evento negativo. A amígdala, ele está muito relacionado a processos ansiosos, né, e esse medo, principalmente ali nos transtornos de ansiedade, ele é muito comum, a gente ouve falar bastante da amígdala. Eu, por exemplo, não sei se eu já falei antes ou agora no meio do vídeo e tal, mas com o transtorno de ansiedade generalizada que eu tenho, a amígdala ela é responsável por essa liberação de cortisol, essa noradrenalina e esse medo intenso. E não é medo relacionado ao trabalho, pode ser medo com coisas subjetivas, como, por exemplo, estou com alguma doença ou coisa do tipo. Então, a falha no julgamento do medo, por exemplo. Então, isso ela é uma das estruturas cerebrais bastante importantes, tanto no processo depressivo quanto na ansiedade. A gente também tem uma estrutura chamada de núcleo accumbens e que está dentro desse núcleo accumbens o nosso sistema de recompensa, tá? Que é responsável pela recompensa e motivação e prazer, bem regulado ali pela dopamina. Então, essa estrutura ela é muito relacionada, por exemplo, a vícios. Quanto mais ela é relacionada a vícios, né? Então, quando a gente está viciado em alguma coisa, ou quando a gente quer muito, a gente está fazendo esse reforço de dopamina e querendo aumentar nossa dopamina no nosso núcleo accumbens e no sistema de recompensa. Então, o que acontece é que na depressão o sistema está hiporreativo. A gente não tem um sistema de recompensa que nos esteja dando sentido e motivação para a vida. Então, quando o nosso sistema de recompensa está dessa forma, a gente, ganhei uma viagem para a Europa, vou viajar para a Europa, nosso sistema de recompensa deveria estar ativo, uma recompensa, trabalhei para isso, vou viajar, conhecer algo novo. Mas não, vem a apatia, vem, tá, ok, que legal. E fica nessa, ou seja, tu não é recompensado, teu sistema de recompensa ele precisa de algo, mas por isso que também muitos transtornos depressivos têm uma questão do vício bastante importante também, né, vício com álcool, vício com outros medicamentos ou outras substâncias, que acaba querendo estimular muito esse centro de recompensa para poder compensar a falta de outras coisas na vida. E não só de substâncias, às vezes o hábito de comer, o hábito de, plantar bananeira no meio de casa e tu quer fazer isso 10 vezes no dia, 20, 30. Enfim, pode ser qualquer coisa que cause vício e que estimule o nosso núcleo de recompensa, tá? O núcleo accumbens. E aí, na depressão, como já falado, existe uma hiporreatividade e a gente tem dificuldade de processar as nossas recompensas e disso trazer felicidade, tá? Isso é muito por falta também daquelas monoaminas que eu já mencionei e também por uma diminuição do volume nessas regiões. Tá? E ainda, além disso, a gente tem outras estruturas como o estriado e o circuito córtico estriado talâmico, que ele é responsável pelo controle do comportamento, e eles são baseados em recompensa. Então, o que a gente decide baseado naquela recompensa? Se a gente tem um processo vicioso, a gente acaba decidindo continuar o vício, né? Estou tendo dopamina, vou forçar e ficar nesse loop infinito de querer ter dopamina para estimular meu núcleo de recompensa, porque é a única coisa que está me trazendo felicidade. Tá? Mas e na depressão a gente tem isso também, né?
Só contextualizando, mas existe uma dificuldade de tomada de decisão em cima disso, porque como tu não sente prazer na recompensa, que tipo de tomada de decisão? Então, não vou tomar nenhuma, continua não sendo legal, continuo triste, continuo apático, vou ficar aqui em casa dormindo. Então, basicamente, esse é uma das estruturas responsáveis por manter, por nos induzir ou fazer a gente tomar decisões com base nas recompensas ou no centro de recompensa, enfim, que a gente tem. Então, ele é muito difícil a gente manter a motivação. A gente não consegue manter a motivação quando a gente está num processo depressivo, e muito por causa dessas disfuncionalidades, tanto do estriado, quanto desse sistema, quanto também do núcleo accumbens e do centro de recompensa. Tá? Além disso, o eixo hipotálamo-hipofisário adrenal, né, responsável ali pela questão da liberação de cortisol, que aumenta o estresse, tá? Na depressão, a gente tem um aumento de estresse e uma neurotoxicidade relacionada a esse aumento de cortisol. Então, ambientes estressantes contribuem para o processo de desenvolvimento também da depressão. Bem, é isso. Eu vou voltar para o vídeo, tá? O anterior, a gente vai continuar, ele está lá falando sobre o sistema de recompensa. Vou fazer um cortezinho no vídeo e colocar ele aqui dentro. Enfim, tô com preguiça, não queria corrigir tudo de novo, até porque ontem eu estava muito animado gravando esse vídeo. Beleza, gente? Então, é isso. Continuem com o vídeo. Não vai existir uma resposta adequada a essa recompensa. E aí isso tudo leva a uma dificuldade de manter a motivação. Como você, sem estímulo, sem necessidade de se motivar, sem a sua estrutura responsável por te recompensar, por te dar sentido à vida, ela não está mais fazendo isso. Então, por qual motivo eu tenho que acordar? Por qual motivo eu tenho que trabalhar? Porque uma das recompensas de trabalhar é fazer algo legal para outras pessoas, ou interagir com outras pessoas, também é uma recompensa, ou o salário no final do mês. Mas se essas recompensas não são processadas como um mecanismo de recompensa, então fica difícil a gente conseguir viver as nossas vidas. Por que eu vou tomar banho? Tipo, não sei, não tem nada. Porque naturalmente, vou tomar banho para ficar cheirosinho, bonito, sair e tudo mais. E isso não vai acontecer devido a essa disfunção no processamento das nossas recompensas, e isso vai levando a esse processo de anedonia, também a dificuldade de se manter motivado, que é um dos principais sintomas da depressão. Tá? Aí também tem o eixo hipotálamo-hipofisário, que eu já falei, né, relacionado ao cortisol e relacionado ao estresse, e isso também leva a uma neurotoxicidade, levando a neurotoxicidade, perca de neurônio, tem uma diminuição do volume cerebral de algumas áreas também, tá? E aí, a gente conhecendo um pouquinho dessas estruturas, a gente vai entender, a gente tem disfunções estruturais, mas muito relacionadas à neurotransmissão. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre 4 neurotransmissores, sobre a serotonina, noradrenalina, dopamina e o glutamato. É uma coisinha bem por cima, que ele vai dar base para a gente entender o mecanismo de ação dos antidepressivos, tá? Então tá, quando a gente fala em serotonina, que é a principal neurotransmissor relacionada à recompensa, felicidade e tudo mais, a gente tem 14 subtipos de receptores que são expressos tanto em neurônios quanto em astrócitos. Então ele vai desde o 5-HT2B até o 5-7-HA, enfim, são diversos receptores relacionados à serotonina que são alvo, não são alvo. Eles não são alvo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina diretamente, mas ele aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica e, consequentemente, a serotonina vai poder ativar esses receptores. E aí a gente tem como hipótese principal uma deficiência na depressão desses neurotransmissores, principalmente da serotonina, que aí diminui, por exemplo, esse nível ali nos astrócitos, que tem um papel fundamental ali no nosso sistema nervoso central para suporte metabólico, regulação da neurotransmissão e também da inflamação e do controle da inflamação, principalmente no córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala. Então, a redução da neurotransmissão serotoninérgica em astrócito pode levar à inflamação nessas 3 estruturas. E como eu falei, elas são extremamente responsáveis ali pela cognição, pelo processamento do medo e também
pela cognição, pelo processamento do medo e pelas respostas às emoções, tá? Próximo que seria a noradrenalina, né? Olha, a noradrenalina a gente não usa só para paciente chocado, não para levar a PA ali e aumentar a resistência vascular periférica. A noradrenalina a gente não vai usar nesse caso aqui diretamente, mas a noradrenalina ela tem um papel crucial também no sistema nervoso central. Ela é liberada lá no locus coeruleus ou locus ceruleus e tem uma relação muito íntima com o olfato, com o movimento e também com as sensações gerais, tá? Então tem três medicamentos que atuam lá aumentando a noradrenalina na fenda sináptica, né, que é a duloxetina, a desenlafaxina e a venlafaxina. A noradrenalina ali ele vai ter um papel muito importante assim nas junções comunicantes nos astrócitos, para manter esse efeito neuroprotetor, então ele estimula a produção, a síntese de junções comunicantes, e também tem um efeito neuroprotetor por produzir fator de crescimento de fibroblasto, também TGF-1 beta. Tá? Além disso, a gente também sabe que a desenlafaxina tem um efeito ali na proteção oligodendroglial e também tem a capacidade de aumentar a preservação da bainha de mielina. Então a noradrenalina ele tem mais esses medicamentos que atuam ali na noradrenalina também tem um efeito mais relacionado também a questões estruturais e também de neuroplasticidade. Bom, e a dopamina ela é muito relacionada com a sensação de recompensa, né? Então, na depressão, pacientes depressivos, a gente tem uma redução da transmissão dopaminérgica, a gente também vai ter uma diminuição dopaminérgica em astrócitos da labélula lateral, que é responsável pelo comportamento depressivo, e também, como já mencionado, uma diminuição da transmissão dopaminérgica no sistema de recompensa e no núcleo accumbens, levando também, pode levar a estimular comportamento de vício. A gente tem pouca dopamina, a gente vai estar sempre procurando algo que nos cause vício, independente do que seja. A gente precisa aumentar o nosso sistema de recompensa. Então, naturalmente, uma pessoa em quadros depressivos, com esse circuito de recompensa desbalanceado, esse neurotransmissão dopaminérgica, aumenta a chance de vícios. E não importa qual vício seja. Pode ser um vício em comida, pode ser um vício em estímulos físicos atrativos, por exemplo. Pode ser qualquer coisa que dê um feedback positivo no nosso sistema de recompensa para que a gente sinta algum nível de prazer. Então, esse sistema dopaminérgico está muito relacionado aos vícios. E aí também a gente vai ter o estresse crônico, ele é muito responsável pela redução desses níveis de dopamina, também pela neurotoxicidade relacionada à inflamação. A gente tem uma diminuição da transmissão dopaminérgica relacionada ao estresse. Então o estresse também é um dos fatores que destrói com tudo, né? Cai cabelo, a gente fica depressivo e não consegue lidar com o dia a dia de uma forma como a gente deveria e nem ter os nossos sistemas de recompensa funcionais como deveria ter. Então, uma das coisas bastante importantes no tratamento também é como modular e melhorar a questão do ambiente estressante. Tá? Na transmissão glutamatérgica, que ele tem um papel fundamental tanto na depressão quanto na ansiedade. Então, a gente vai ter níveis aumentados de glutamato tanto no córtex pré-frontal de pacientes que têm algum transtorno de depressão. E ele aumenta, ele aumenta devido ao cortisol. O excesso de cortisol leva a uma hiperexcitabilidade dos neurônios glutamatérgico. Isso leva ao que? Neurotoxicidade, diminui a comunicação dendrítica entre os neurônios e também vai diminuir a plasticidade e o número de astrócitos relacionados a esse excesso de glutamato causado ali pelo nosso querido cortisol relacionado ao estresse. Então, basicamente, esse é um resumido, mais que resumido, sobre um pouco da neurotransmissão e como ela afeta o quadro depressivo. Tá? Então, falando um pouquinho sobre os antidepressivos, para finalizar a aula de hoje, os antidepressivos a gente usa para tratar as principais doenças psiquiátricas no mundo, né? A gente utiliza pelo menos para 22,8% da população global, usado não só para tratar a depressão,
Os antidepressivos, eles também têm outras indicações, como, por exemplo, ansiedade, como mostrado lá quando eu falei um pouquinho sobre a amígdala, e ainda vou trazer um pouco sobre os transtornos de ansiedade, como a gente trata com esses antidepressivos. Tem o transtorno obsessivo-compulsivo também, que é tratado com antidepressivos, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, enfim, várias doenças psiquiátricas que podem ser tratadas com antidepressivos. O primeiro antidepressivo descoberto foi o inibidor da MAO, né? Que foi a promniazida, que a gente estava tentando descobrir ele para tuberculose na década de 50, ano de 1950, daí a gente descobriu que ele também tinha um efeito ali na MAO, e aí poderia produzir algum efeito antidepressivo, essa enzima que ela é responsável por degradar as monaminas, né? E aí, ao longo dos anos, foram desenvolvendo as diversas milhões de classes, impossível de acompanhar todas elas, mas a gente teve o advento dos medicamentos tricíclicos que inibem noradrenalina e serotonina, a recaptação dos dois, né? Mais a dopamina, tem os inibidores da monoaminoxidase, tem os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina, tudo bem? Então, falando um pouquinho sobre eles, como eles atuam, o próprio nome já fala, o mecanismo mais escrachado dos medicamentos na farmacodinâmica. O próprio nome já fala o que eles fazem. Vamos falar então, aqui tem uma imagem, vou trazer a imagem aqui, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. No neurônio pós-sináptico, ele inibe a recaptação da serotonina, que seria degradada no neurônio pós-sináptico. Sem essa recaptação pela proteína transportadora de serotonina, essa serotonina ela vai ficar mais tempo ali na fenda sináptica. Que é diferente, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, acetilcolina. A acetilcolina ela é degradada por uma enzima chamada acetilcolinesterase que fica na fenda sináptica. A serotonina não tem isso. Então, para a gente, o neurônio pós-sináptico não ficar liberando e não encher de serotonina a fenda sináptica, o controle, o feedback negativo é por recaptação dessa serotonina. Como a gente está no estado de baixa energia no processo depressivo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele inibe essa recaptação, mantendo concentrações altas da serotonina na fenda sináptica. E aí ela pode atuar nos seus receptores no neurônio pós-sináptico. Eu falei pós-sináptico antes? Eu falei pré-sináptico. É neurônio pré-sináptico, tá? Onde estão as proteínas de transporte, tá? Neurônio pré-sináptico. Quando o neurônio pré-sináptico libera serotonina, ela vai atuar no pós-sináptico, e aí essa serotonina lá é recaptada no neurônio pré para ser degradada. Entretanto, quando a gente utiliza os inibidores seletivos de recaptação, a gente inibe a recaptação no neurônio pré-sináptico. Já a duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, que atua inibindo o transporte dos dois, fazem a mesma coisa no neurônio noradrenérgico, no neurônio serotoninérgico, quando ocorre liberação no neurônio pré-sináptico de serotonina noradrenalina, ela é recaptada, e aí quando a gente utiliza esses inibidores, ele bloqueia o receptor de transporte e aí mantém a concentração, ou eleva a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica. A amitriptilina também faz quase a mesma coisa, só que ele também tem um efeito nos neurônios dopaminérgicos, e os inibidores da MAO ali, como a fenirizina, por exemplo, os tricíclicos é a amitriptilina, tá? E os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não sei se eu cheguei a dar um exemplo, mas seriam o estalopram, o sertralina, fluoxetina, principalmente esses 3 medicamentos. Claro que a gente vai ter uma gama de medicamentos relacionados aos antidepressivos, relacionados à recaptação de serotonina. E aí, por fim, a gente também tem como classe os inibidores da monoaminoxidase, que é uma proteína que fica ali dentro do neurônio pré-sináptico, que ele é responsável por degradar esses neurotransmissores. E aí ele degrada esses neurotransmissores dentro do neurônio. Antigamente a gente utilizava ele para outras doenças, porque algumas outras estruturas também têm essa proteína, principalmente ali no intestino, outros micro-organismos. E aí, meu amigo, os inibidores da MAO fazem um efeito bizarro, por isso que a gente não utiliza mais. Mas quando a MAO ela é inibida, ela para de degradar as monoaminas, e aí essas monoaminas podem ser liberadas novamente pelo neurônio pré-sináptico ou pela estrutura responsável.
Bem, basicamente é isso. Eu queria agradecer pela aula de hoje. Desculpa a demora, vou postar vídeos. Eu prometo que o próximo vídeo também vai ser bem rapidinho. O próximo vídeo vai ser falando também um pouco sobre a farmacologia dos antidepressivos e retirada de algumas dúvidas. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Bem, se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para continuar apoiando o meu conteúdo e sempre tentar trazer um conteúdo de qualidade para vocês, sempre trazer a motivação necessária, serotonina necessária para despertar meu sistema de recompensa. Então deixem um like, ativem meu sistema de recompensa, que aí eu vou trazer vídeos com qualidade para vocês, numa frequência muito maior. É isso, então até a próxima aula. Tchau, tchau.